Ele tinha tudo, até que um acidente lhe tirou o chão, e a verdade revelou quem estava ao seu lado por aparência. Ela aceitava qualquer trabalho para sustentar a filha, mas não imaginava o quanto suas mãos mudariam uma vida. Às vezes, o corpo quebra para que a alma desperte. E quando a esperança parecia perdida, uma criança trouxe de volta o milagre mais inesperado. Antes de conhecer essa história comovente de superação, afeto e transformação, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes. O silêncio era a nova melodia daquela mansão colossal, antes ecoando risadas, brindes e o burburinho incessante de negócios fechados em salas opulentas. Ricardo Albuquerque, outrora o epicentro de todo aquele frenesi, agora era apenas um espectador silencioso de sua própria vida. Aos 30 e poucos anos, ele havia construído um império, movido por uma ambição insaciável e um carisma que abria portas e corações. Festas grandiosas, jatos particulares, iates ancorados em paraísos tropicais. Tudo isso era a moldura de sua existência, uma tela vibrante de sucesso e excessos. Até o dia em que o mundo virou de ponta cabeça. O acidente de carro, uma colisão brutal em uma estrada molhada, não tirou sua vida, mas roubou-lhe o movimento das pernas, aprisionando-o em uma cadeira de rodas e, metaforicamente, nas paredes de sua própria casa. A mansão, antes um símbolo de sua liberdade e poder, transformou-se em uma gaiola dourada. Cada cômodo, cada corredor, cada degrau da escadaria imponente era um lembrete doloroso do que ele havia perdido. A frustração era um veneno lento, corroendo sua alma, transformando o homem vibrante em uma sombra amarga. Isabela, sua noiva, uma socialite de beleza estonteante e ambição calculista, era um reflexo da vida que ele levava antes. Ela se movia pela casa com a graça de uma bailarina, mas seus passos se tornavam cada vez mais distantes dos dele. O brilho em seus olhos, antes direcionado a ele, agora parecia focar-se apenas na manutenção das aparências, na preservação de um status que o acidente ameaçava desestabilizar. Ela o amava, dizia, mas o amor dela parecia ter limites quando confrontado com a realidade da dependência. Ricardo, querido, você precisa de alguém para te ajudar com as coisas mais íntimas, ela havia sugerido, a voz suave, mas com uma ponta de repulsa mal disfarçada. Eu não tenho tempo e, francamente, não é algo que eu saiba fazer. Contratei uma cuidadora. Ela chega hoje. A decisão já estava tomada e Ricardo, exausto demais para lutar, apenas acenou com a cabeça, sentindo o peso da humilhação esmagá-lo. A ideia de ter uma estranha invadindo sua privacidade, testemunhando sua vulnerabilidade, era quase tão insuportável quanto a própria condição. Foi assim que Sofia entrou em sua vida. Uma mulher de 30 e poucos anos, com olhos que carregavam a profundidade de quem já havia enfrentado muitas batalhas. Seus cabelos castanhos, presos em um coque simples, e suas roupas modestas contrastavam drasticamente com o luxo ao redor. Ela era mãe solteira, e a necessidade de sustentar sua filha, Clara, a havia levado àquele trabalho árduo e desolador. Dar banho, aplicar pomadas, trocar curativos, tarefas que a maioria evitaria, mas que ela aceitou com uma dignidade silenciosa. Não tinha diplomas pendurados na parede, mas suas mãos tinham uma sabedoria própria, um toque que parecia entender a fragilidade do corpo humano. Os primeiros dias foram um teste de paciência para ambos. Ricardo a tratava com uma frieza cortante, respondendo com monossílabos ou, na maioria das vezes, com um silêncio pesado. Irritava-se com a calma dela, com a ausência de julgamento em seu olhar, com a maneira como ela parecia enxergar além da sua raiva, direto para a dor que ele tentava esconder. Ele a via como mais um lembrete de sua impotência, uma intrusa em seu santuário de desespero. Sofia, por sua vez, mantinha-se profissional, seus movimentos precisos e eficientes, sua voz baixa e respeitosa. Ela não se intimidava com o temperamento dele, nem com o ambiente opressor. Havia uma resiliência em sua postura que Ricardo, apesar de sua cegueira autoimposta, não podia deixar de notar.
A rotina se estabeleceu, monótona e previsível. O banho matinal era o momento de maior tensão. Ricardo odiava a exposição, a intimidade forçada. Sofia, no entanto, transformava o ato em algo quase ritualístico. O vapor enchia o banheiro, o aroma suave dos óleos essenciais que ela usava pairava no ar, e o som da água corrente era o único ruído a quebrar o silêncio. Ela o movia com uma delicadeza surpreendente. Suas mãos firmes, mas cuidadosas, lavando cada parte de seu corpo com um respeito que ele não recebia de mais ninguém. Em uma manhã particularmente cinzenta, enquanto Sofia enxaguava suas pernas, um silêncio mais profundo pairou entre eles. O toque dela era suave, quase imperceptível, mas de alguma forma diferente. Então, a voz dela, baixa e hesitante, quebrou a quietude. "O senhor sente isso?" Ricardo abriu os olhos que até então estavam fechados em resignação. A pergunta o pegou de surpresa. Sentir o quê? A água? O toque? Ele sentia apenas a ausência, o vazio. "Não sinto nada, Sofia", ele respondeu, a voz carregada de uma raiva contida, um aviso para que ela não alimentasse falsas esperanças. "Já te disse, não há nada ali. É inútil." Sofia não respondeu. Apenas continuou seu trabalho, seus olhos fixos nas pernas dele, uma expressão de concentração em seu rosto. Ricardo se irritou ainda mais com a persistência silenciosa dela. Terminando o banho, ele foi levado de volta para a cama, o mau humor ainda mais acentuado. Horas se passaram. A mansão estava imersa em seu habitual silêncio. Ricardo tentava ler, mas sua mente divagava. De repente, algo o fez parar. Uma sensação estranha, quase imperceptível, mas inegável. Um leve formigamento, como agulhas minúsculas, percorrendo a panturrilha direita. Ele franziu a testa tentando se concentrar. Seria sua imaginação? Um espasmo involuntário? Ele tentou mover os dedos dos pés, mas nada aconteceu. Ainda assim, o formigamento persistia. Uma vibração tênue, um sussurro de vida onde antes havia apenas o vazio. Pela primeira vez em meses, uma fresta de algo diferente se abriu em seu universo de escuridão. Ele não sabia o que era, mas não conseguia ignorar. A pergunta de Sofia ecoou em sua mente. "O senhor sente isso?" E para sua própria surpresa, a resposta, ainda que mínima, parecia ser sim. Os dias que se seguiram ao leve formigamento foram um misto de esperança e ceticismo para Ricardo. Ele tentava ignorar a sensação, atribuí-la a um capricho de sua mente, mas ela voltava, tênue, como um eco distante. Sofia, por sua vez, continuava sua rotina com a mesma dedicação, mas agora seus toques pareciam ter uma nova intenção. Ela não mencionou o formigamento novamente, mas seus olhos, sempre atentos, pareciam registrar cada microexpressão no rosto dele. Começou a usar técnicas que Ricardo nunca havia visto os médicos empregarem. Compressas quentes e frias eram aplicadas em suas pernas, alternando o calor relaxante com o choque revigorante do frio. Seus movimentos durante as sessões de fisioterapia improvisadas eram mais suaves, quase um carinho. E ela falava, sim, falava. Não eram palestras médicas ou explicações técnicas, mas palavras carregadas de uma intenção quase mística. "Seu corpo é sábio, senhor Ricardo." Ela sussurrava enquanto massageava seus músculos atrofiados. "Ele sabe o caminho de volta, só precisa ser lembrado." Ou em outro momento, enquanto esticava delicadamente seus membros. "A vida encontra um jeito, mesmo nas frestas mais apertadas." Ricardo, a princípio, ouvia com desdém, achando aquelas frases ingênuas, quase tolas. Mas, com o tempo, percebeu que as palavras dela não eram para convencer sua mente lógica, mas para tocar algo mais profundo, algo que ele havia enterrado sob camadas de dor e frustração. Suas frases, poucas e espaçadas, atravessavam como flechas, não para ferir, mas para abrir espaço dentro dele para arejar os cantos empoeirados de sua alma. A noiva, Isabela, continuava a orbitar em sua própria esfera de compromissos sociais e aparências. Ela entrava no quarto ocasionalmente, com um sorriso forçado e perguntas vazias sobre seu bem-estar, antes de desaparecer novamente, deixando um rastro de perfume caro e indiferença.
A presença de Sofia, antes uma fonte de irritação, começou a se tornar um contraponto bem-vindo ao vazio deixado por Isabela. Havia uma autenticidade em Sofia, uma presença que não exigia nada dele, apenas oferecia cuidado. Foi em uma manhã chuvosa, com o som da água batendo nas janelas da mansão, que a dinâmica da casa mudou para sempre. Sofia estava no banheiro, ajudando Ricardo com sua higiene pessoal, quando um barulho suave vindo do quarto chamou a atenção de ambos. Ricardo franziu a testa, irritado com a interrupção. Sofia, com um suspiro, percebeu o que havia acontecido. Clara, sua filha, devia ter entrado escondida. A menina de não mais de 7 anos, com olhos vivos e curiosos, e um sorriso um tanto desajeitado, apareceu na porta do banheiro. Ela usava um vestido simples e tinha os cabelos presos em 2 tranças frouxas. Seus olhos grandes fixaram-se em Ricardo, que estava sentado na cadeira de banho com a toalha enrolada na cintura. Não havia medo nem pena, apenas uma curiosidade infantil e desarmada. Sofia, mortificada, apressou-se em repreender a filha. "Clara, o que você está fazendo aqui? Vá para a sala agora mesmo." Mas a menina, ignorando a mãe, deu um passo à frente, seus olhos ainda fixos em Ricardo. Ele, por sua vez, sentiu uma onda de desconforto. Há muito tempo não era encarado com tanta inocência, sem filtros. A maioria das pessoas o olhava com pena ou com a reverência que seu status exigia. Clara não tinha nenhuma dessas pretensões. A menina, com a voz clara e infantil, disse: "Quero ajudar suas pernas a ficarem especiais." Ricardo piscou, surpreso com a audácia da criança. "Minha mãe disse que o que falta em um lugar, a vida compensa em outro." Ela então deu um passo mais perto, seus olhos brilhando com uma seriedade incomum para sua idade. Ricardo ficou em silêncio. Pela primeira vez em anos, ele não soube o que dizer. As palavras da menina, tão simples e diretas, o atingiram de uma forma que nenhuma frase de médico ou terapeuta havia conseguido. E pela primeira vez, ele também não quis afastar ninguém. Não sentiu a necessidade de erguer suas barreiras de frieza. A presença daquela criança, tão pura e despretensiosa, parecia ter aberto uma pequena fresta em seu coração endurecido. A presença de Clara na mansão, antes um acidente, tornou-se uma constante. Sofia, inicialmente apreensiva com a invasão de privacidade da filha e a reação de Ricardo, logo percebeu que a menina, de alguma forma, havia encontrado uma fenda na armadura do empresário. Ricardo, que antes se irritava com qualquer interrupção, agora parecia tolerar, e até mesmo esperar pelas visitas da pequena. Clara, com sua energia inesgotável e curiosidade sem limites, não se importava com o silêncio pesado da casa ou com a cadeira de rodas de Ricardo. Para ela, ele era apenas um adulto grande que precisava de ajuda, e ela uma pequena ajudante em treinamento. Ela imitava os movimentos da mãe, aplicando toques desajeitados, mas cheios de uma intenção pura, nas pernas de Ricardo. Às vezes, trazia seus desenhos coloridos, mostrando-lhe mundos fantásticos de fadas e dragões, e contava histórias com a seriedade de uma contadora experiente. Ricardo, para sua própria surpresa, começou a se divertir. As caretas engraçadas de Clara ao tentar massagear seus pés, a maneira como ela se esforçava para alcançar suas pernas, ou os comentários inocentes que faziam sobre o mundo ao redor, arrancavam dele risadas genuínas, algo que não acontecia há muito tempo. Eram risadas curtas no início, quase um reflexo, mas que gradualmente se tornaram mais soltas, mais verdadeiras. A mansão, antes um túmulo de silêncio, começou a ser preenchida com o som da risada de uma criança, e ocasionalmente com a risada rouca de um homem que estava redescobrindo a alegria. Sofia observava tudo com um misto de alívio e admiração. Ela via a transformação em Ricardo, não apenas em seu humor, mas também em seu corpo. O formigamento inicial se tornou mais frequente e as sensações, embora ainda esporádicas, eram mais intensas. Ela continuava com suas compressas e massagens, agora com a ajuda entusiasta de Clara, que se sentia uma parte importante do processo. Em uma tarde ensolarada, enquanto Clara contava uma história sobre um príncipe que havia perdido suas pernas e as recuperado com a ajuda de uma fada, Ricardo sentiu algo mais forte. Não era apenas um formigamento, mas um espasmo,
um movimento involuntário e súbito em sua perna direita. Seus olhos se arregalaram. Era real. Um calor real percorreu sua perna, como um rio que há muito tempo estava seco e de repente recebia água. "Sofia!" ele exclamou, a voz embargada pela emoção. Eu senti minha perna." Sofia se ajoelhou rapidamente ao lado dele, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Clara, sem entender completamente a dimensão do que havia acontecido, aplaudiu, achando que era parte da história do príncipe. Aquele momento foi um divisor de águas. A esperança, antes uma chama bruxuleante, agora ardia com mais força. Ricardo começou a se dedicar com uma intensidade renovada aos exercícios, impulsionado pela crença de que a recuperação era possível. Ele passava horas na fisioterapia, os músculos doloridos, a mente exausta, mas a imagem do sorriso de Clara e a voz encorajadora de Sofia o impulsionavam. Sofia, por sua vez, pesquisava, lia e adaptava os exercícios, sempre com a intuição de que o corpo de Ricardo precisava de um tipo diferente de estímulo. Ela o ajudava a se sentar, a se equilibrar, a tentar mover os dedos dos pés, celebrando cada minúscula vitória como se fosse um grande triunfo. A noiva, Isabela, notou a mudança no ambiente da casa, mas não a compreendeu. Ela via Ricardo mais animado, mas atribuía isso a uma melhora superficial, sem se aprofundar na causa. A presença constante de Clara e Sofia, no entanto, começou a incomodá-la. Para Isabela, a cuidadora e sua filha eram apenas empregadas, e a intimidade que se formava entre elas e Ricardo era uma afronta à sua posição. Ela sentia que estava perdendo o controle, que seu lugar ao lado de Ricardo estava sendo ameaçado por aquelas duas figuras simples, mas poderosas. A reviravolta não tardaria a chegar, pairando no ar como uma nuvem de tempestade, pronta para desabar sobre a frágil paz que havia se estabelecido na mansão. A manhã clara, que prometia ser mais um dia de progresso e esperança, transformou-se no palco de uma explosão há muito tempo contida. Ricardo havia passado a última semana intensificando seus exercícios, impulsionado pela sensação de calor e pelos espasmos mais frequentes. Com a ajuda de Sofia, ele havia começado a tentar ficar de pé, apoiado em barras paralelas instaladas no amplo salão de fisioterapia da mansão. Eram tentativas dolorosas, que exigiam um esforço hercúleo, mas cada segundo em que seus pés tocavam o chão, mesmo que com o peso do corpo ainda sustentado, era uma vitória. Naquela tarde Clara, como de costume, estava presente. Ela observava com olhos arregalados, enquanto a mãe guiava Ricardo, ajustando sua postura, incentivando-o com palavras suaves. A menina, sentindo-se parte da equipe, segurava um dos braços de Ricardo com suas pequenas mãos, oferecendo um apoio simbólico, mas cheio de afeto. Ricardo, suado e ofegante, sentia o corpo tremer, mas a determinação em seu olhar era inabalável. Ele estava focado, concentrado em cada fibra muscular, tentando evocar uma resposta. Foi nesse exato momento, enquanto Ricardo se esforçava para erguer o corpo, apoiado nas barras e na ajuda de Sofia e Clara, que Isabela adentrou o salão. Ela vinha da rua, impecavelmente vestida, com uma bolsa de grife pendurada no ombro e uma expressão de tédio em seu rosto perfeito. Seus olhos percorreram a cena. Ricardo, suado e com o rosto contorcido pelo esforço. Sofia, ajoelhada ao lado dele, com as mãos firmes em suas pernas, e Clara, a criança intrusiva, segurando o braço do noivo. O sorriso de Isabela se desfez e uma onda de fúria distorceu seus traços. "Mas o que é essa palhaçada?" ela bradou, a voz ecoando pelo salão com uma acidez cortante. "Ricardo, o que você está fazendo? Parece um boneco desengonçado. E você, Sofia, o que pensa que está fazendo? Isso não é um circo. Pelo amor de Deus, que cena ridícula!" Sofia se encolheu ligeiramente, mas manteve as mãos firmes em Ricardo, sem soltá-lo. Clara, assustada com o tom de voz de Isabela, apertou o braço de Ricardo, seus olhos se enchendo de lágrimas. Isabela, no entanto, não se conteve. "E essa criança? O que ela faz aqui atrapalhando tudo? Eu contratei você para cuidar do Ricardo, não para transformar a casa em um parquinho. Isso é indigno. Vocês duas saiam daqui agora mesmo. Não quero mais ver essa farsa."
A humilhação era palpável. Sofia sentiu o rosto queimar, mas antes que pudesse responder, Clara, com uma coragem surpreendente para sua idade, soltou o braço de Ricardo e encarou Isabela. Minha mãe está ajudando o tio Ricardo a andar, ele vai ficar bom. Você não sabe de nada. A voz infantil, mas firme, cortou o ar, deixando Isabela momentaneamente sem palavras. Ricardo, que até então havia permanecido em silêncio, com o rosto pálido pelo esforço e pela raiva crescente, sentiu algo se acender dentro dele. A fúria de Isabela, a humilhação de Sofia, a inocência e a coragem de Clara, tudo se misturou em um turbilhão de emoções. Ele olhou para Sofia, que o olhava com uma mistura de preocupação e resignação. Olhou para Clara, que, apesar das lágrimas, mantinha o queixo erguido em defesa da mãe. E então, algo se rompeu dentro dele. Com um rugido de esforço e uma dor lancinante que percorreu todo o seu corpo, Ricardo soltou as barras paralelas. Sofia tentou ampará-lo, mas ele a afastou gentilmente. Seus músculos tremeram violentamente, o suor escorria pelo seu rosto, mas ele se manteve de pé. Por alguns segundos, apenas alguns segundos, Ricardo Albuquerque ficou de pé, sem apoio, no meio do salão. Foi um ato de pura vontade, um desafio à gravidade e à descrença de Isabela. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Isabela, com a boca entreaberta, parecia ter visto um fantasma. Sofia tinha as mãos sobre a boca, os olhos marejados de emoção e espanto. Clara soltou um pequeno grito de alegria, esquecendo-se da bronca. Ricardo, ainda de pé, embora tremendo e com o rosto contorcido, fixou seus olhos em Isabela. «Saia da minha casa, Isabela», ele disse, a voz rouca, mas firme, carregada de uma autoridade que ela não ouvia há muito tempo. «Saia agora, e para sempre». Isabela piscou, tentando processar as palavras. «Ricardo, o que você está dizendo? É um absurdo. Eu sou sua noiva. Eu estava apenas preocupada com você, com essa situação». Ela tentou se aproximar, com um sorriso forçado, a voz melíflua. «Você está cansado. É a emoção. Vamos conversar com calma». Mas Ricardo não se moveu. Seus olhos, antes cheios de desespero, agora brilhavam com uma clareza assustadora. «Não há nada para conversar. Minha escolha está feita. Eu quero ao meu lado quem acreditou em mim quando nem eu acreditava mais em mim. Quem me ajudou a levantar, não quem me puxou para baixo». Ele fez um gesto com a mão, um gesto de dispensa final. «Adeus, Isabela». Com um último olhar de choque e raiva, Isabela se virou e saiu do salão, seus saltos ecoando no mármore frio, levando consigo o rastro de sua presença tóxica. Ricardo, sentindo as pernas fraquejarem, caiu de volta na cadeira de rodas, exausto, mas com uma sensação de leveza que não sentia há muito tempo. Ele havia se livrado de um peso, e a escolha, embora dolorosa, parecia a mais certa que já fizera em sua vida. Mas o destino, como sempre, tinha ainda mais surpresas guardadas para ele. O silêncio que se seguiu à partida estrondosa de Isabela não era mais o silêncio opressor e vazio de antes. Era um silêncio diferente, carregado de uma leveza inesperada, como se um peso imenso tivesse sido removido dos ombros de Ricardo. Ele estava exausto, as pernas ainda tremendo pelo esforço monumental de ter ficado de pé, mas uma paz que ele não sentia há muito tempo começou a se instalar em seu peito. Sofia, com os olhos marejados, ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas de Ricardo, e Clara, ainda eufórica, abraçou as pernas dele com força. «O senhor conseguiu, tio Ricardo! O senhor conseguiu!» Clara exclamou, a voz cheia de admiração. Ricardo olhou para Sofia, um sorriso fraco, mas genuíno surgindo em seus lábios. «Eu não teria conseguido sem vocês duas», ele sussurrou, a voz ainda rouca. «Nunca». Sofia apenas assentiu, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e de uma alegria profunda. Ela havia testemunhado a luta de Ricardo, sua dor, sua frustração, e agora, sua redenção. Aquele momento com Ricardo de pé, desafiando todas as expectativas, havia sido a prova de que a fé e o cuidado podiam mover montanhas. O restante da tarde foi preenchido com uma quietude confortável. Ricardo foi levado de volta ao seu quarto, e Sofia,
com a ajuda de Clara, o auxiliou a se recompor. Não houve muitas palavras, apenas olhares de compreensão e gestos de carinho. Ricardo sentia uma gratidão imensa por aquelas duas mulheres que, de maneiras tão distintas, haviam resgatado a esperança em sua vida. A ausência de Isabela não deixou um vácuo, mas sim um espaço para algo mais verdadeiro e significativo florescer. À noite, depois que Clara já estava dormindo em um dos quartos de hóspedes, Ricardo pediu a Sofia que o levasse ao terraço da mansão. O céu estava limpo, salpicado de estrelas brilhantes, e a brisa noturna trazia um frescor bem-vindo. Ele queria que aquele momento fosse especial, um marco para o novo capítulo que se abria em sua vida. Quando chegaram ao terraço, com a vastidão do céu noturno se estendendo sobre eles, Ricardo pediu a Sofia que se aproximasse. Ele a olhou nos olhos e não havia mais a frieza de antes, nem a arrogância do empresário poderoso. Havia apenas vulnerabilidade, gratidão e um amor que começava a florescer. Sofia, ele começou, a voz um pouco embargada pela emoção. Eu sei que tudo isso aconteceu muito rápido, e eu sei que talvez seja loucura, mas você e Clara me trouxeram de volta à vida. Vocês me fizeram acreditar de novo não só no meu corpo, mas em algo muito maior. Ele fez uma pausa, respirando fundo, preparando-se para o que viria. Com um esforço visível e doloroso, Ricardo se ajoelhou diante dela, apoiando-se em um dos joelhos, o corpo tremendo, mas a determinação em seus olhos inabalável. Sofia soltou um pequeno grito de surpresa e tentou ajudá-lo a se levantar, mas ele a impediu com um gesto. Não, Sofia, por favor, deixe-me fazer isso. Ele pegou a mão dela, olhando para o céu estrelado como testemunha, e então de volta para ela. Eu perdi muito, mas ganhei algo que nunca imaginei que pudesse ter. Uma família. Eu quero que você e Clara sejam minha família. Eu quero passar o resto da minha vida com vocês, construindo algo real, algo que valha a pena. Você aceita ser minha esposa? E ser a mãe que Clara merece ter ao meu lado? Sofia ficou sem palavras. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de pura emoção e um amor que ela não sabia que poderia sentir novamente. Ela olhou para o homem à sua frente, o empresário outrora arrogante, agora ajoelhado, humilde e sincero. Ela viu a verdade em seus olhos, a promessa de um futuro que parecia impossível até poucas horas atrás. Sim, Ricardo, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, eu aceito, com todo o meu coração. Ricardo soltou um suspiro de alívio e um sorriso radiante iluminou seu rosto. Ele a puxou para um abraço apertado, sentindo o calor do corpo dela contra o seu, uma sensação de pertencimento que ele nunca havia experimentado. Nesse exato momento, Clara, que havia acordado com o barulho e vindo espiar, apareceu na porta do terraço, os olhos sonolentos. Ela viu a cena, o abraço e a emoção no ar. O que está acontecendo? Ela perguntou a voz infantil. Ricardo e Sofia se separaram, sorrindo para a menina. Ricardo, ainda ajoelhado, estendeu os braços para Clara. Clara, sua mãe e eu vamos nos casar. Nós vamos ser uma família de verdade. Os olhos de Clara se arregalaram e um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Ela correu para os braços de Ricardo, que a abraçou com força. Agora somos 3, ela gritou, a voz ecoando pelo terraço sob o céu estrelado. Uma declaração de um novo começo, de uma família que havia nascido da adversidade e do amor mais puro. Meses depois, a mansão que antes era um símbolo de isolamento e dor, pulsava com uma nova vida. Ricardo, com uma determinação inabalável e a ajuda constante de Sofia e Clara, havia feito progressos notáveis em sua recuperação. Aquele dia no terraço havia sido o catalisador para uma nova fase de sua vida, uma fase onde a felicidade e o amor eram os verdadeiros pilares. Os dias que se seguiram àquela noite estrelada no terraço da mansão foram preenchidos por uma energia que Ricardo não sentia há anos. A partida de Isabela havia deixado um vazio que foi rapidamente preenchido pela leveza e autenticidade que Sofia e Clara trouxeram para sua vida. A mansão, antes um mausoléu de luxo e solidão, começou a respirar.
As risadas de Clara ecoavam pelos corredores, os aromas da cozinha antes raros. Agora anunciavam refeições preparadas com carinho por Sofia, e a própria presença dela trazia uma calma que Ricardo nunca soubera que precisava. A recuperação de Ricardo ganhou um novo ímpeto. Aquele segundo em que ele se manteve de pé, impulsionado pela raiva e pela necessidade de defender Sofia e Clara, havia sido uma prova de que seu corpo, de fato, ainda tinha vida. Agora, com Sofia ao seu lado, não apenas como cuidadora, mas como sua noiva e parceira, a fisioterapia deixou de ser uma tortura para se tornar um projeto de vida compartilhado. Sofia, com sua intuição aguçada e sua fé inabalável, continuou a aplicar suas técnicas simples, mas eficazes. Compressas, massagens, alongamentos, tudo feito com uma dedicação que ia além do profissionalismo, era amor. Clara, a pequena fada daquele conto, continuava a ser a maior incentivadora. Ela se sentava ao lado de Ricardo durante os exercícios, cantando músicas inventadas, contando histórias de superação ou simplesmente segurando sua mão, transmitindo uma energia pura e contagiante. "Vamos, tio Ricardo, mais um pouquinho", ela exclamava, e Ricardo, mesmo com os músculos tremendo de dor, encontrava forças para continuar. O progresso era lento, doloroso, mas constante. Os espasmos se tornaram mais fortes, as sensações mais nítidas. Ele conseguia mover os dedos dos pés, um feito que antes parecia impossível. Depois veio a capacidade de ficar de pé por períodos mais longos, apoiado nas barras. E, finalmente, a primeira vez que ele deu um passo com o auxílio de um andador, um pequeno milagre que fez Sofia e Clara chorarem de alegria. A mansão se transformou em um verdadeiro lar. Os móveis frios e imponentes foram suavizados com toques pessoais. Desenhos de Clara adornavam as paredes do escritório de Ricardo, e a sala de estar antes intocada agora tinha brinquedos espalhados e livros infantis. As refeições se tornaram momentos sagrados, com os três sentados à mesa, compartilhando o dia, os sonhos e as pequenas vitórias. Ricardo, que antes comia em silêncio, agora participava das conversas, rindo das travessuras de Clara e ouvindo atentamente as histórias de Sofia sobre seu dia. Ele descobriu que a felicidade não estava nos negócios fechados ou nas festas grandiosas, mas na simplicidade daqueles momentos compartilhados. A relação entre Ricardo e Sofia aprofundou-se a cada dia. Eles conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre o futuro, sobre seus medos e suas esperanças. Ricardo se abriu como nunca antes, revelando suas vulnerabilidades, seus arrependimentos, a dor que havia carregado em silêncio. Sofia, por sua vez, compartilhava sua própria história, as dificuldades de ser mãe solteira, a luta para sobreviver, mas sempre com uma perspectiva de gratidão e resiliência. Eles se tornaram o porto seguro um do outro, a rocha em que podiam se apoiar. A admiração mútua se transformou em um amor profundo e incondicional, um amor que não se baseava em aparências ou posses, mas na essência de quem eram. Os planos para o casamento começaram discretamente, com Sofia insistindo em algo simples, sem o alarde que Ricardo costumava dar aos seus eventos. Ele, para a surpresa de todos, concordou. Ele não queria uma festa para a sociedade, mas uma celebração íntima do amor que havia encontrado. A pequena igreja perto da antiga casa de Sofia foi escolhida, um lugar simples, mas carregado de significado. À medida que o dia se aproximava, a mansão fervilhava com uma expectativa alegre. Sofia, com a ajuda de uma costureira local, estava preparando seu vestido, um modelo clássico e elegante. Clara, empolgada, ajudava a escolher as flores e imaginava seu papel como dama de honra especial. Ricardo, por sua vez, dedicava-se ainda mais à fisioterapia, determinado a atravessar a nave da igreja com o mínimo de ajuda possível. Cada passo que ele dava com o andador era um ensaio para aquele momento. Na véspera do casamento, a mansão estava em um silêncio diferente, um silêncio de antecipação. Ricardo estava em seu quarto, olhando para o andador ao lado da cama. Ele podia sentir a força em suas pernas, a conexão que havia sido restaurada. Não era a mesma força de antes do acidente,
mas era uma força nova, construída com resiliência, amor e a fé de duas mulheres que o haviam ensinado a acreditar novamente. Ele fechou os olhos, revivendo os últimos meses, a escuridão que havia sido dissipada pela luz que Sofia e Clara trouxeram. Amanhã seria o dia em que ele não apenas se casaria com a mulher que o salvou, mas também selaria o destino de uma família que havia nascido da adversidade, provando que às vezes a maior perda pode levar ao maior ganho. O dia do casamento amanheceu com um sol tímido, mas promissor, filtrando-se pelas cortinas da mansão. Ricardo acordou cedo. A ansiedade e a emoção um nó em sua garganta. Não era a ansiedade de um grande negócio ou de um evento social, mas a expectativa pura e sincera de um homem que estava prestes a selar um novo capítulo de sua vida. Ele se sentou na cama, sentindo os músculos das pernas que, embora ainda não totalmente recuperados, respondiam com uma força que antes parecia impossível. Sofia já estava de pé, movimentando-se pela casa com uma calma que contrastava com a agitação interna de Ricardo. Ela preparava um café da manhã leve, com a ajuda de Clara, que estava radiante em seu pequeno vestido branco, com um buquê de flores do campo nas mãos. A mansão, antes tão fria, agora irradiava um calor familiar, um cheiro de café fresco e a doçura das flores. Ricardo observava Sofia de longe, seu coração transbordando de gratidão. Ela estava simples, mas linda, com o cabelo preso em um coque elegante e um véu delicado. Os olhos dela, sempre tão expressivos, brilhavam com uma mistura de nervosismo e alegria. Ele pensou em como a vida havia se transformado. De um homem preso em sua própria amargura, ele estava prestes a se casar com a mulher que o havia ensinado o verdadeiro significado de força e amor. A pequena igreja, um edifício modesto de pedra antiga, estava decorada com simplicidade e bom gosto. Flores brancas e folhagens verdes adornavam o altar, e os poucos bancos estavam ocupados por alguns amigos próximos de Sofia e alguns funcionários mais antigos da mansão que haviam testemunhado a transformação de Ricardo. Não havia a pompa e a ostentação que marcavam os eventos de Ricardo no passado, mas havia uma atmosfera de genuína felicidade e esperança. Ricardo, com o coração batendo forte, foi levado até a entrada da igreja. Ele segurava o andador com firmeza, sentindo o peso do momento. Cada passo era um desafio, uma batalha contra a dor e a memória da imobilidade. Mas a imagem de Sofia esperando por ele no altar e o sorriso encorajador de Clara ao seu lado o impulsionavam. Com um esforço visível, mas determinado, ele começou a atravessar a nave. O som suave da marcha nupcial preenchia o ar e cada passo, por mais lento que fosse, era uma vitória. Os olhos dos presentes estavam fixos nele, alguns com lágrimas, outros com admiração. Ele não era mais o empresário poderoso e inatingível, mas um homem vulnerável que havia encontrado a força na fraqueza e o amor na adversidade. Lá no altar, Sofia o esperava, vestida de branco, um sorriso radiante em seu rosto. Ao lado dela, Clara, com seu buquê de flores do campo, sorria com uma inocência contagiante. Quando Ricardo finalmente chegou ao altar, ele soltou o andador, apoiando-se levemente no altar, seus olhos fixos nos de Sofia. Era um momento de pura emoção, a culminação de uma jornada inesperada. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. As palavras do padre ecoavam pelo pequeno espaço, falando de amor, de superação, de fé. Ricardo e Sofia trocaram votos sinceros, promessas não apenas de amor, mas de parceria, de apoio mútuo, de construir uma vida juntos. As alianças, simples e elegantes, foram colocadas em seus dedos, selando a união. Ao final da cerimônia, com os aplausos suaves dos presentes, Ricardo se inclinou e sussurrou no ouvido de sua agora esposa: Sofia, agora eu entendo. Às vezes arrancam nossas pétalas, mas quem cuida de verdade nos ajuda a curar as raízes. Ele a abraçou com força, sentindo o calor do corpo dela, a maciez do vestido, a batida do coração dela contra o seu. Sofia, com lágrimas nos olhos, sorriu. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. As pétalas eram as superficialidades, o luxo,
a vida que ele pensava ser importante. As raízes eram a essência, a alma, a capacidade de amar e ser amado. E ela, com sua simplicidade e seu cuidado, havia ajudado a curar as raízes feridas de Ricardo. Clara, que observava a cena com um sorriso radiante, correu para abraçar os pais, seus bracinhos envolvendo os dois. "Agora somos uma família de verdade", ela exclamou, a voz cheia de alegria, e o som de sua risada preencheu a pequena igreja. E com isso, o homem que achava que havia perdido tudo, finalmente descobriu o que era realmente ter tudo. Não eram as mansões, os jatos ou os negócios. Era o amor de uma mulher simples, a alegria de uma criança e a capacidade de se reerguer, não sozinho, mas com a ajuda daqueles que realmente se importavam. A vida de Ricardo Albuquerque, antes um livro de páginas rasgadas, agora começava um novo capítulo, escrito com tinta de esperança, resiliência e um amor que havia florescido nas cinzas de uma tragédia. O futuro era incerto, como sempre, mas agora ele tinha uma família ao seu lado, e isso era tudo o que ele precisava. A vida na mansão Albuquerque, após o casamento, assumiu um ritmo que Ricardo jamais imaginara ser possível. Longe dos holofotes da sociedade e das exigências implacáveis do mundo dos negócios, ele encontrou uma paz que o dinheiro e o poder nunca puderam comprar. Sofia e Clara, com sua presença calorosa e descomplicada, transformaram a frieza do mármore e do cristal em um lar vibrante e acolhedor. Os primeiros dias de casados foram como uma lua de mel dentro das paredes da própria casa. Ricardo, ainda em recuperação, não podia viajar, mas a companhia de Sofia era o paraíso que ele precisava. Eles passavam horas conversando no jardim, sob o sol suave, ou lendo na biblioteca com Clara brincando por perto. Sofia, agora senhora da casa, não mudou sua essência. Continuou a cuidar de Ricardo com a mesma dedicação, mas agora com a intimidade e o carinho de uma esposa. Ela supervisionava a casa com uma eficiência tranquila, organizando a rotina de forma que tudo funcionasse em harmonia, sem o caos que Isabela havia deixado para trás. Clara florescia naquele novo ambiente. A menina, antes acostumada à vida mais simples e às preocupações da mãe, agora tinha um pai que a adorava e uma casa cheia de espaços para explorar. Ela ajudava Sofia na cozinha, plantava flores no jardim e continuava sendo a maior incentivadora de Ricardo em sua fisioterapia. Suas risadas preenchiam os cômodos e suas perguntas inocentes sobre o mundo faziam Ricardo ver a vida com novos olhos. Ele se pegava sorrindo por coisas banais, algo que havia esquecido como fazer. A recuperação física de Ricardo, embora ainda um desafio diário, continuava a progredir. O andador se tornou seu companheiro constante, e ele conseguia dar passos mais firmes e por períodos mais longos. Sofia, com sua paciência infinita e seu conhecimento intuitivo do corpo, adaptava os exercícios, introduzindo novas técnicas e sempre celebrando cada pequena vitória. A dor ainda estava presente, mas era uma dor diferente, uma dor de superação, não de desespero. Ele sentia os músculos se fortalecendo, a conexão neural se restabelecendo, e a esperança de andar novamente, sem auxílio, ardia mais forte do que nunca. A notícia do casamento de Ricardo com sua cuidadora, uma mulher simples e mãe solteira, causou um burburinho considerável nos círculos sociais que ele antes frequentava. Isabela, humilhada e furiosa, espalhou boatos e calúnias, tentando manchar a reputação de Sofia e a imagem de Ricardo. No entanto, para a surpresa dela, a maioria das pessoas que realmente conheciam Ricardo ou que haviam testemunhado sua transformação ignorou as fofocas. Alguns de seus antigos amigos e colegas de negócios, que haviam se afastado durante seu período de reclusão, começaram a se reaproximar, curiosos para ver o novo Ricardo e a mulher que havia operado tal milagre. Ricardo, no entanto, não se importava com a opinião alheia. Sua prioridade era sua nova família. Ele passava as manhãs trabalhando em seu escritório, reorganizando seus negócios, mas agora com uma perspectiva mais equilibrada. As tardes eram dedicadas à fisioterapia e, principalmente, a passar tempo com Sofia e Clara.
Ele descobriu que a verdadeira riqueza não estava nas cifras bancárias, mas nos momentos compartilhados, na cumplicidade dos olhares, no calor de um abraço. Uma noite, enquanto Clara dormia profundamente, Ricardo e Sofia estavam sentados na varanda, observando as estrelas. O silêncio era preenchido apenas pelo som dos grilos e pela brisa suave. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, Ricardo confessou, segurando a mão de Sofia. Eu tinha tudo, ou pensava que tinha, mas era tudo tão vazio. Você e Clara, vocês preencheram um vazio que eu nem sabia que existia. Sofia sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. A vida tem seus próprios caminhos, Ricardo. Às vezes, precisamos perder o que achamos que é importante para encontrar o que realmente importa. Ele a apertou em seus braços, sentindo o perfume suave dos cabelos dela. Aquele momento de paz e plenitude era a prova de que a vida, mesmo após as maiores reviravoltas, sempre oferece a chance de um novo começo. No entanto, o destino, com sua trama intrincada, ainda guardava surpresas para a nova família Albuquerque, desafios que testariam a força de seus laços e a resiliência de seu amor. A calmaria que se instalara era bela, mas o horizonte, embora sereno, nunca estava completamente livre de nuvens. A serenidade que havia se instalado na mansão Albuquerque era um bálsamo para a alma de Ricardo. Mas ele sabia que a vida, com sua imprevisibilidade inerente, raramente permanece em um estado de perfeita calmaria por muito tempo. E, de fato, a primeira nuvem no horizonte surgiu de onde ele menos esperava: o passado de Sofia. Uma tarde, enquanto Ricardo trabalhava em seu escritório e Clara brincava no jardim, Sofia recebeu uma ligação. Seu rosto, geralmente tão sereno, empalideceu, e sua voz antes calma tornou-se hesitante e cheia de uma preocupação que Ricardo nunca havia visto. Ele, percebendo a mudança em seu semblante, interrompeu seu trabalho e a observou. Sim, sou eu. Sofia disse ao telefone, sua voz quase um sussurro. Mas como você conseguiu meu número? Eu não sei do que você está falando. Ela fez uma pausa, ouvindo atentamente, e então sua expressão se contraiu em uma mistura de choque e incredulidade. Não, isso não é possível. Ele está vivo? Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele? Quem poderia ser? A preocupação de Sofia era palpável, e ele sabia que algo de grave estava acontecendo. Quando ela finalmente desligou o telefone, seus olhos estavam marejados e suas mãos tremiam. Sofia, o que houve? Ricardo perguntou, aproximando-se dela com o andador. Quem era? O que aconteceu? Sofia ergueu os olhos para ele, uma expressão de desespero em seu rosto. Era a mãe dele, Ricardo, a mãe do pai de Clara. Ela disse que ele está vivo, que ele não morreu no acidente. As palavras caíram sobre Ricardo como uma bomba. O pai de Clara? Vivo? Sofia havia contado a ele que o pai de Clara havia morrido em um acidente de carro há alguns anos, pouco depois do nascimento da menina. Era uma história de perda e superação que havia contribuído para a admiração de Ricardo por ela. Agora, essa história parecia desmoronar. Mas como assim? Ricardo perguntou, tentando processar a informação. Você me disse que ele havia morrido, que Clara não tinha pai. Sofia sentou-se pesadamente em uma poltrona, as mãos cobrindo o rosto. Eu pensei que ele tinha morrido, Ricardo. A polícia nos informou na época. Houve um acidente grave, o carro foi encontrado carbonizado e eles disseram que não havia sobreviventes. Eu acreditei. Eu jurei que acreditei. Ela levantou os olhos marejados. Ele era um homem complicado, Ricardo. Tivemos um relacionamento difícil. Ele tinha problemas, mas eu o amei. E Clara o amava, mesmo sem conhecê-lo de verdade. Ricardo sentiu uma pontada de ciúmes, mas a preocupação com Sofia e a complexidade da situação o dominaram. E agora? O que ela disse? Onde ele está? Ela disse que ele está em um hospital, em uma cidade do interior. Que ele foi resgatado, mas estava em coma por todo esse tempo, com ferimentos graves e amnésia. Só agora ele está se recuperando e começando a se lembrar de algumas coisas. E o nome de Clara foi um dos primeiros que ele disse. A notícia era chocante.
O homem que Sofia e Clara haviam chorado e dado como morto estava vivo e agora, provavelmente, viria reivindicar seu lugar na vida delas. Ricardo sentiu um frio na espinha. Sua nova família, sua paz recém-encontrada, tudo parecia ameaçado por um fantasma do passado. "E o que você vai fazer?" Ricardo perguntou, a voz tensa. Sofia olhou para ele, seus olhos cheios de incerteza. "Eu não sei, Ricardo. Eu preciso ir vê-lo. Preciso entender o que aconteceu. E preciso pensar em Clara. Ela tem o direito de saber." Ricardo assentiu, embora seu coração estivesse apertado. Ele sabia que Sofia estava certa. Clara merecia a verdade, e Sofia precisava confrontar seu passado. Mas a ideia de perder Sofia, de ver sua nova família se desintegrar, era insuportável. Ele havia encontrado a felicidade, a verdadeira felicidade, e agora ela estava em risco. Nos dias seguintes, a mansão, antes cheia de risadas, foi tomada por uma tensão silenciosa. Sofia estava distante, imersa em seus pensamentos, preparando-se para a viagem. Clara sentia a mudança no ar, mas não compreendia a gravidade da situação. Ricardo, por sua vez, tentava se manter forte, mas a incerteza corroía sua alma. Ele havia lutado para se reerguer, para construir uma nova vida, e agora o passado de Sofia ameaçava desmoronar tudo. A reviravolta era amarga, e o futuro mais uma vez parecia incerto. A viagem de Sofia para o interior foi um tormento para Ricardo. Cada hora que passava sem notícias dela era uma eternidade de incerteza. Ele tentava se concentrar em seus negócios, mas sua mente divagava constantemente para Sofia, para o homem que havia retornado do limbo e para o futuro de Clara. A mansão, sem a presença vibrante de Sofia e a alegria contagiante de Clara, que havia ido com a mãe, parecia ter voltado à sua antiga frieza, uma lembrança sombria dos dias de solidão. Clara, por sua vez, estava confusa. A mãe havia explicado que eles iriam visitar um amigo muito antigo que estava doente, mas a tensão no ar era palpável. A menina, com sua sensibilidade infantil, percebia a mudança no humor de Sofia e a ausência do sorriso fácil de Ricardo. No hospital do interior, Sofia encontrou um homem pálido e fragilizado, uma sombra do que ela se lembrava. Marcos, o pai de Clara, estava de fato vivo. Ele a reconheceu com dificuldade, os olhos ainda turvos pela amnésia e pelos anos de coma. A mãe de Marcos, uma senhora idosa e cansada, explicou os detalhes. O resgate milagroso, a identificação tardia, a longa recuperação e agora o lento retorno das memórias. O nome de Clara havia sido um dos primeiros a surgir em sua mente fragmentada. O reencontro foi agridoce para Sofia. Ela sentiu uma pontada de pena pelo homem que um dia a amou, mas também uma raiva latente pela dor que ele havia causado e pela reviravolta que sua ressurreição trazia para sua nova vida. Marcos, com a voz fraca, expressou um desejo genuíno de conhecer a filha, de tentar reconstruir o tempo perdido. Ele não se lembrava dos problemas do passado, apenas de uma vaga lembrança de amor por Sofia e da expectativa de ser pai. Sofia, dividida entre a compaixão e a proteção de sua nova família, permitiu que Clara o visitasse. A interação entre pai e filha foi delicada. Clara, inicialmente tímida, logo se soltou mostrando seus desenhos e contando histórias. Marcos, com lágrimas nos olhos, tentava se conectar com aquela menina que era a prova viva de seu passado. Sofia observava o coração apertado. Ela sabia que Clara tinha o direito de conhecer seu pai biológico, mas temia as consequências dessa reaproximação. 2 dias depois, Sofia e Clara retornaram à mansão. Ricardo as esperava na porta, a ansiedade evidente em seu rosto. Ele abraçou Clara com força, aliviado por tê-la de volta, e então seus olhos encontraram os de Sofia. Ele não precisou perguntar. A expressão dela já dizia tudo. Eles se sentaram na sala de estar, Clara brincando em um canto, alheia à gravidade da conversa. Sofia contou a Ricardo todos os detalhes, a fragilidade de Marcos, sua amnésia, seu desejo de se reconectar com Clara. Ele quer fazer parte da vida dela, Ricardo, Sofia disse, a voz embargada. Ele não é o mesmo homem de antes, está fraco, mas ele é o pai dela.
Ricardo ouviu em silêncio, a mandíbula tensa. Ele sentia o ciúme, a insegurança, o medo de perder tudo o que havia conquistado. Mas ele também via a dor e a complexidade nos olhos de Sofia. Ele a amava e sabia que ela faria o que fosse melhor para Clara. "E o que você vai fazer?" Ricardo finalmente perguntou, a voz rouca. Sofia olhou para Clara, que ria enquanto empilhava blocos. "Eu não posso tirar o direito de Clara de ter um pai, mas também não posso deixar que ele perturbe a paz que construímos. Ele precisa de tempo para se recuperar, para entender o que aconteceu. E nós precisamos de tempo para entender como lidar com isso." Ela se virou para Ricardo, seus olhos cheios de uma determinação serena. "Eu disse a ele que ele pode ter contato com Clara, mas sob minhas condições, visitas supervisionadas por enquanto, e que ele precisa provar que mudou, que está estável, e que a prioridade é sempre o bem-estar de Clara." Ricardo suspirou, um misto de alívio e apreensão. Não era o fim do problema, mas era um plano. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas a decisão de Sofia, ponderada e focada no bem de Clara, reafirmava seu amor e admiração por ela. "E nós?" Ricardo perguntou, sua voz mais suave. "O que isso significa para nós?" Sofia se aproximou dele, pegando sua mão. "Significa que somos uma família, Ricardo, e famílias enfrentam os desafios juntas. Eu escolhi você. Eu escolhi essa vida com você e Clara. Nada vai mudar isso." Ele a puxou para um abraço apertado, sentindo o calor e a segurança dela. A ameaça do passado havia se materializado, mas não havia quebrado os laços que os uniam. A família que ele havia encontrado, construída sobre a resiliência e o amor, era forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. A presença de Marcos seria um novo elemento em suas vidas, um desafio a ser superado, mas Ricardo sabia que, com Sofia ao seu lado, eles encontrariam um caminho. A jornada de recuperação de Ricardo não era apenas física, era também a jornada de sua alma, aprendendo a lidar com as complexidades da vida e do amor, e a proteger a felicidade que ele havia lutado tanto para conquistar. Os meses que se seguiram foram um delicado balé de emoções e ajustes na mansão Albuquerque. A presença de Marcos, embora distante e controlada por Sofia, pairava como uma sombra, testando a solidez da nova família. As visitas supervisionadas começaram inicialmente no hospital, depois em um parque público, sempre com Sofia presente, atuando como um escudo protetor para Clara e um mediador entre o passado e o presente. Clara, com sua inocência e capacidade de adaptação, encarou a figura pálida e silenciosa de Marcos com uma curiosidade infantil. Ela não o via como um pai, mas como um tio Marcos, que contava histórias em voz baixa e a observava com uma melancolia nos olhos. Marcos, por sua vez, tentava se conectar, trazendo pequenos presentes e tentando reviver memórias que ele mesmo mal conseguia acessar. Era visível sua fragilidade física e mental, e Sofia, embora cautelosa, sentia uma pontada de compaixão. Ricardo observava tudo de longe, seu coração dividido. A cada visita ele sentia um aperto no peito, um medo irracional de que a presença de Marcos pudesse desestabilizar a felicidade que ele havia encontrado. Ele via a forma como Clara se aproximava, a maneira como Sofia lidava com a situação com uma graça e uma força admiráveis. A princípio, o ciúme o corroía, mas com o tempo ele começou a ver Marcos não como uma ameaça, mas como uma vítima de um destino cruel, um homem que tentava se reerguer de suas próprias ruínas. A tensão, no entanto, era inevitável. Houve momentos em que Marcos, em sua confusão, tentava se impor, ou em que a mãe dele ligava para Sofia com exigências, querendo mais tempo com a neta e com o filho. Sofia, com a firmeza de uma leoa, estabelecia os limites, sempre priorizando o bem-estar de Clara e a estabilidade de sua nova família. Ricardo, embora não participasse diretamente das conversas, era seu apoio inabalável, um porto seguro para ela. Apesar da turbulência emocional, a recuperação física de Ricardo continuava a surpreender. O estresse inicial causado pela notícia do retorno de Marcos havia, paradoxalmente, acendido uma nova chama de determinação em Ricardo. Ele não queria apenas andar.
Ele queria ser forte o suficiente para proteger sua família, para ser o pilar que Sofia e Clara precisavam. Ele intensificou a fisioterapia, empurrando seus limites, suportando a dor com uma resiliência notável. Um dia, enquanto Sofia estava em uma das visitas de Clara com Marcos, Ricardo estava na academia da mansão, tentando um novo exercício de equilíbrio. Ele estava suado, ofegante, e os músculos de suas pernas tremiam. De repente, ele perdeu o equilíbrio e caiu, batendo o braço. A dor foi aguda, mas a frustração foi ainda maior. Ele estava cansado de sua própria limitação, cansado de depender do andador, cansado de se sentir vulnerável. Quando Sofia retornou, encontrou Ricardo sentado no chão, o rosto contorcido pela dor e pela raiva. Ela se ajoelhou ao lado dele, seus olhos cheios de preocupação. "O que aconteceu, Ricardo?" Ela perguntou, avaliando a situação. "Eu caí", ele respondeu, a voz embargada. "Eu estou cansado disso, Sofia. Cansado de ser um peso, de não conseguir fazer as coisas sozinho. Eu preciso ser mais forte, por vocês, por Clara." Sofia tocou seu rosto, seus olhos transmitindo uma calma profunda. "Você não é um peso, Ricardo. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E você já é mais do que suficiente para nós. Sua força não está apenas nas suas pernas, mas no seu coração, na sua capacidade de amar e de lutar." Ela o ajudou a se levantar, com paciência e carinho. "Vamos continuar. Um dia de cada vez. Nós estamos juntos nisso." As palavras de Sofia foram um bálsamo para a alma de Ricardo. Ele percebeu que sua força não precisava ser a mesma de antes do acidente. Sua força agora vinha de um lugar diferente, de sua capacidade de amar e de se permitir ser amado. Ele entendeu que, mesmo com as cicatrizes do passado e os desafios do presente, a família que ele havia construído com Sofia e Clara era sua verdadeira fortaleza. Marcos continuou a se recuperar lentamente, mas sua presença na vida de Clara se estabilizou em um papel secundário, de pai biológico que a visitava ocasionalmente, sem a intenção ou a capacidade de desestruturar a vida que ela tinha. A família Albuquerque, em sua nova configuração, havia aprendido a navegar pelas águas turbulentas do passado, emergindo mais forte e mais unida. Ricardo, ao lado de Sofia e Clara, não era apenas um homem que havia se recuperado de um acidente. Ele era um homem que havia se reconstruído, encontrando a verdadeira felicidade em um amor que curava todas as feridas. A vida, com suas complexidades, havia ensinado a ele que a verdadeira riqueza estava na resiliência do espírito e na inquebrável força dos laços familiares. O tempo, com sua fluidez implacável, continuou a tecer os dias na mansão Albuquerque, transformando as feridas em cicatrizes e as incertezas em convicções. A presença de Marcos na vida de Clara se estabilizou em uma rotina de visitas esporádicas, sempre supervisionadas e com limites claros impostos por Sofia. Ele se recuperava lentamente, mas a amnésia persistia em grande parte, e sua capacidade de ser um pai ativo e presente era limitada. Clara o tratava com carinho, mas era Ricardo quem ela chamava de pai, quem a abraçava antes de dormir e quem a ensinava a andar de bicicleta no vasto jardim da mansão. A relação de Ricardo e Sofia, forjada nas chamas da adversidade, tornou-se cada vez mais profunda. Eles eram um porto seguro um para o outro, uma fortaleza inabalável contra as tempestades da vida. Sofia continuava sendo a âncora de Ricardo, sua força silenciosa, e ele, por sua vez, era o pilar que a apoiava, o homem que a amava incondicionalmente e que havia acolhido Clara como sua própria filha. A recuperação de Ricardo, que parecia um milagre para muitos, era o resultado de sua determinação férrea e do cuidado incansável de Sofia. Os espasmos, antes incontroláveis, agora eram sinais de vida, de nervos se reconectando. Os exercícios se tornaram mais intensos e os passos com o andador mais firmes. O objetivo de Ricardo era claro: andar sem auxílio no aniversário de Clara que se aproximava. Era um presente que ele queria dar a ela e a si mesmo. Na manhã do aniversário de 7 anos de Clara, a mansão estava em festa. Balões coloridos flutuavam pelo salão
e o cheiro de bolo de chocolate pairava no ar. Amigos próximos e alguns funcionários da mansão estavam presentes, celebrando a menina que havia trazido tanta luz àquela casa. Clara, com um vestido rodado e um sorriso que iluminava o ambiente, corria de um lado para o outro, contagiando a todos com sua alegria. No momento de cantar os parabéns, todos se reuniram ao redor da mesa. Ricardo estava em sua cadeira de rodas, ao lado de Sofia, observando a filha com um brilho nos olhos. O bolo, decorado com personagens de contos de fadas, aguardava as velhinhas. Depois que a canção terminou e Clara apagou as velas com um sopro forte, Ricardo fez um sinal para Sofia. Com a ajuda dela, ele se levantou da cadeira de rodas. O silêncio tomou conta do salão. Ricardo respirou fundo, sentindo o chão sob seus pés, a força que havia reconquistado. Ele olhou para Clara, que o observava com os olhos arregalados. Clara, ele começou, a voz um pouco embargada pela emoção, o seu pai tem um presente especial para você hoje. Com um sorriso determinado, Ricardo soltou a mão de Sofia. Os olhos de todos os presentes se arregalaram. Ele deu um passo, depois outro, e mais outro. Lento, um pouco hesitante, mas firme. Ele não usava o andador, nem se apoiava em ninguém. Ricardo Albuquerque, o homem que havia sido dado como paraplégico, estava andando. Clara soltou um grito de alegria e correu para ele, abraçando suas pernas. Ricardo se abaixou, ajoelhando-se com um esforço controlado, e a abraçou com força, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo seu rosto. Sofia, com as mãos sobre a boca, chorava em silêncio, seus olhos transbordando de orgulho e amor. "Você conseguiu, pai!" Clara exclamou, as pequenas mãos apertando o pescoço dele. Ricardo a beijou na testa. "Sim, filha. Nós conseguimos." Aquele momento, testemunhado por todos, era a prova viva de que a resiliência, o amor e a fé podiam operar milagres. A jornada de Ricardo não havia sido apenas a recuperação de seu corpo, mas a cura de sua alma. Ele havia perdido tudo, mas em seu lugar encontrou algo infinitamente mais valioso: uma família. Os anos se passaram, e a mansão Albuquerque continuou sendo um refúgio de amor e felicidade. Ricardo, embora nunca tenha recuperado completamente a mobilidade de antes do acidente, caminhava com autonomia, vivendo uma vida plena e ativa. Ele voltou a trabalhar, mas com uma nova perspectiva, dedicando parte de seu tempo a projetos sociais e a ajudar pessoas com deficiência. Sofia, sua eterna companheira, continuou a ser a luz de sua vida, sua parceira em tudo. E Clara cresceu, uma jovem inteligente e bondosa, com a força de sua mãe e a determinação de seu pai, um testemunho vivo do amor que havia transformado vidas. A história de Ricardo Albuquerque se tornou uma lenda, não pela sua fortuna ou poder, mas pela sua capacidade de se reerguer das cinzas, de encontrar a verdadeira felicidade onde menos esperava. Ele aprendeu que a vida, por mais que nos derrube, sempre oferece a chance de um novo começo, e que as raízes do amor e da família são as únicas que realmente importam. Os anos que se seguiram ao aniversário de Clara, onde Ricardo havia dado seus primeiros passos sem auxílio, foram um testemunho silencioso da resiliência e do amor que se enraizaram na mansão Albuquerque. A casa, antes um monumento à solidão de Ricardo, tornou-se um lar vibrante, preenchido com a vida que Sofia e Clara haviam trazido. Ricardo, embora nunca tenha recuperado completamente a agilidade de antes do acidente, caminhava com uma autonomia que desafiava os prognósticos médicos, um lembrete constante de sua vitória pessoal. Sua recuperação não foi apenas física, foi uma transformação completa de perspectiva. O Ricardo Albuquerque que emergira das cinzas não era mais o empresário implacável e distante. Ele ainda geria seus negócios com inteligência, mas sua prioridade havia mudado drasticamente. Grande parte de seu tempo e fortuna era agora dedicada à Fundação Raízes Fortes, que ele e Sofia criaram. A fundação oferecia apoio a pessoas com deficiência física, proporcionando fisioterapia, equipamentos e, mais importante, esperança e suporte psicológico. Ricardo, com sua própria história de superação, era a face e a alma da fundação,
inspirando centenas de pessoas a acreditar na possibilidade de uma nova vida. Sofia era o coração da fundação, trabalhando incansavelmente ao lado de Ricardo. Sua experiência como cuidadora e sua empatia natural a tornavam a pessoa ideal para guiar os projetos e oferecer conforto. Ela encontrou um propósito ainda maior em sua vida, vendo de perto o impacto positivo que estavam causando. Em casa, ela continuava sendo a âncora, a presença calma e amorosa que mantinha a família unida. Seus dias eram preenchidos com o gerenciamento da casa, o apoio a Ricardo e a educação de Clara, que crescia sob seus olhos atentos. Clara, agora uma adolescente vibrante e cheia de vida, era a personificação da felicidade e da resiliência. Ela havia herdado a inteligência de Ricardo e a bondade e a força de Sofia. Sua infância, marcada pela presença de um pai biológico distante e a construção de uma nova família, a havia tornado uma jovem compassiva e madura para sua idade. Ela se destacava nos estudos e dedicava seu tempo livre como voluntária na fundação de seus pais, ouvindo as histórias dos pacientes com uma empatia que tocava a todos. Ela era a prova viva de que o amor e o cuidado podiam transformar qualquer adversidade em um trampolim para o crescimento. Marcos, o pai biológico, havia falecido alguns anos depois, em decorrência de complicações de sua saúde fragilizada, e sua partida foi recebida com uma mistura de tristeza e alívio, um fechamento definitivo de um capítulo complexo. Isabela, por sua vez, desapareceu completamente de suas vidas uma lembrança distante de um passado que Ricardo havia superado. As noites na mansão eram frequentemente preenchidas com conversas no jardim, sob o céu estrelado, ou com a leitura de livros na biblioteca, com Ricardo e Sofia, compartilhando suas reflexões sobre o dia, os desafios e as pequenas alegrias. A mansão, antes silenciosa e opulenta, agora era um lar, um santuário de memórias e de um amor que havia florescido nas circunstâncias mais improváveis. Em uma dessas noites tranquilas, sentados na varanda, Ricardo segurou a mão de Sofia. Lembra quando eu disse que às vezes arrancam nossas pétalas, mas quem cuida de verdade nos ajuda a curar as raízes? Ele perguntou, um sorriso suave nos lábios. Sofia sorriu, apertando a mão dele. Lembro. E você provou isso, Ricardo. Você me ensinou que a verdadeira beleza está na força das raízes, no que realmente nos sustenta. Ele olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade cintilavam à distância. Eu perdi muito, Sofia, mas ganhei tudo. Uma família, um propósito. E você? Ela encostou a cabeça em seu ombro, sentindo a paz que emanava dele. A vida de Ricardo Albuquerque, que parecia ter terminado em tragédia, havia sido reescrita com tinta de esperança, amor e superação. Ele não era mais apenas o magnata, mas o homem que havia encontrado a redenção e a felicidade na simplicidade do amor e na força inquebrável de uma família construída sobre a base mais sólida de todas, a resiliência do espírito humano. E assim a história de Ricardo, Sofia e Clara continuava. Um legado de que, não importa quão profundas sejam as feridas, sempre há uma chance de florescer novamente, mais forte e mais belo do que antes. Os anos se desdobraram como as pétalas de uma flor rara na vida dos Albuquerque, cada estação trazendo novas cores e texturas à tapeçaria de suas existências. A mansão, outrora um refúgio de dor, transformou-se em um epicentro de vida, risadas e um amor que se aprofundava a cada dia. Ricardo, com os cabelos salpicados de prata e um andar mais lento, mas ainda firme, era a personificação da resiliência. Sua fundação Raízes Fortes floresceu, expandindo-se para além das fronteiras da cidade, tornando-se um farol de esperança para milhares de pessoas que, como ele, buscavam se reerguer. Ele dedicava-se à fundação com a mesma paixão que antes dedicava aos seus impérios financeiros, mas agora com um propósito muito mais elevado. Sofia, a eterna luz de sua vida, continuava a ser a força motriz por trás de Ricardo e da fundação. Sua sabedoria tranquila e sua compaixão inabalável eram os pilares que sustentavam tudo. Ela supervisionava os programas da fundação, oferecendo apoio e orientação. E em casa era a guardiã da paz e do amor que os unia.
Seus olhos, que Ricardo amava tanto, ainda brilhavam com a mesma intensidade do dia em que se conheceram. Um reflexo de uma alma pura e um coração transbordando de afeto. Clara, a pequena fada que havia reescrito o destino de Ricardo, cresceu e se tornou uma mulher notável. Ela seguiu os passos de seus pais, mas traçou seu próprio caminho. Com um diploma em psicologia e uma paixão inata por ajudar o próximo, ela se tornou uma figura central na Fundação Raízes Fortes. Sua empatia e sua capacidade de se conectar com as pessoas em seus momentos mais vulneráveis a tornaram uma terapeuta e conselheira excepcional. Ela era a prova viva do legado de amor e superação que Ricardo e Sofia haviam construído. Um testemunho da beleza que pode surgir da adversidade. Em um fim de tarde de verão, 20 anos após aquele casamento simples na pequena igreja, Ricardo e Sofia estavam sentados na varanda da mansão, observando o pôr do sol tingir o céu de tons alaranjados e roxos. Clara, agora uma mulher adulta e independente, havia acabado de partir para uma conferência da fundação em outro estado. Ela se tornou uma mulher incrível, não é? Sofia comentou, aninhando-se mais perto de Ricardo. Ricardo sorriu, seus olhos fixos no horizonte. Ela é a melhor parte de nós dois, Sofia. Tudo o que passamos, tudo o que aprendemos, está nela. Ele apertou a mão dela, sentindo a familiaridade e o conforto daquele toque. Nunca pensei que a vida pudesse ser tão plena. Eu tinha tudo o que o mundo podia oferecer, mas não tinha nada. Você me deu tudo, Sofia. Você me deu uma família, um propósito, uma vida. Sofia virou-se para ele, seus olhos marejados. Você também me deu muito, Ricardo. Você me deu um amor que eu nunca imaginei que existiria, uma vida que eu nunca ousei sonhar. E me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é capaz de dar e de amar. O silêncio que se seguiu foi preenchido com a melodia dos grilos e a brisa suave que balançava as folhas das árvores. Era um silêncio de gratidão, de memórias e de um amor que havia resistido ao tempo e às provações. A mansão, com suas paredes centenárias, havia testemunhado a transformação de um homem, a formação de uma família e o florescer de um amor que provou ser mais forte que qualquer tragédia. Ricardo, que um dia esteve preso em seu próprio corpo e em sua própria amargura, agora vivia uma vida de liberdade e plenitude. Ele havia compreendido que as maiores perdas podem, paradoxalmente, abrir caminho para os maiores ganhos, e que a verdadeira felicidade não se encontra na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com amor, fé e ao lado daqueles que nos ajudam a curar as raízes. A história de Ricardo Albuquerque não era apenas a de um homem que se reergueu, mas a de uma alma que encontrou seu verdadeiro lar no coração de uma família. As décadas se desenrolavam. A mansão Albuquerque testemunhava não apenas a passagem do tempo, mas a consolidação de um legado. Ricardo e Sofia envelheciam com a graça e a sabedoria que só uma vida plena de desafios e superações pode conceder. Os cabelos de Ricardo eram agora completamente brancos, e seu andar, embora ainda firme para sua idade, carregava o peso de uma vida bem vivida. Sofia, com suas rugas de expressão que contavam histórias de sorrisos e lágrimas, irradiava uma serenidade que era a essência de sua alma. A Fundação Raízes Fortes havia se tornado um império de esperança. Sob a liderança de Clara, que assumira a presidência com a bênção de seus pais, a Fundação expandiu suas operações para todo o país, construindo centros de reabilitação, oferecendo bolsas de estudo e promovendo a inclusão de pessoas com deficiência em todos os setores da sociedade. Clara, com sua visão inovadora e seu coração compassivo, garantiu que o espírito de resiliência e amor que seus pais haviam plantado continuasse a florescer e a tocar inúmeras vidas. Ricardo e Sofia, agora em uma fase mais tranquila de suas vidas, desfrutavam dos frutos de seu trabalho e do amor de sua família. Eles passavam seus dias no jardim, lendo, conversando ou simplesmente observando a vida acontecer ao redor. A mansão era frequentemente visitada por Clara, que trazia consigo as novidades da fundação e a alegria de suas próprias conquistas. Ela havia construído uma vida feliz, pautada nos valores que seus pais lhe ensinaram, e era a maior prova do amor que os unia. Em um dia especial,
O 50º aniversário de casamento de Ricardo e Sofia, a mansão foi palco de uma celebração íntima, mas profundamente significativa. Não havia a pompa de outrora, apenas a presença calorosa de Clara, de alguns amigos mais antigos e dos funcionários que se tornaram parte da família. O jantar foi simples, mas o ambiente estava carregado de emoção e gratidão. Após a refeição, Ricardo, com a ajuda de Clara, levantou-se e, apoiando-se levemente na bengala que agora o acompanhava, caminhou até Sofia. Ele a olhou nos olhos, que ainda brilhavam com a mesma intensidade de quando a conheceu. "Minha Sofia", ele começou, a voz embargada pela emoção. "Há 50 anos eu era um homem quebrado, perdido em sua própria escuridão. Você, com sua luz, sua força e seu amor incondicional, me resgatou. Você me ensinou a andar novamente, não apenas com as pernas, mas com a alma. Você me deu a família que eu nunca soube que precisava, e o propósito que eu jamais imaginei encontrar." Sofia sorriu, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. "E você, meu Ricardo, me deu um amor que transcendeu todas as expectativas. Você me ensinou que a vida é um jardim, e que mesmo depois das tempestades mais violentas, as raízes mais fortes sempre encontram um caminho para florescer." Clara, observando seus pais, sentiu o coração transbordar de amor e admiração. Aquela era a sua história, o legado que eles haviam construído com cada passo, cada desafio superado, cada ato de amor. Ricardo e Sofia se abraçaram, um abraço que continha meio século de memórias, de alegrias e de tristezas compartilhadas, de uma união que havia provado ser inquebrável. O silêncio que se seguiu era a melodia de uma vida bem vivida, de um amor que havia curado todas as feridas e de uma família que se tornou um farol de esperança para o mundo. A história de Ricardo Albuquerque, o magnata que perdeu tudo e encontrou a verdadeira riqueza na simplicidade do amor e na força da família, tornou-se um conto atemporal, um lembrete de que, não importa quão profundas sejam as adversidades, a capacidade humana de amar, de se reerguer e de encontrar um propósito maior é a verdadeira essência da vida. E assim, na mansão que um dia foi um símbolo de isolamento, a luz do amor continuou a brilhar, iluminando o caminho para as gerações futuras, um testemunho eterno de que as raízes mais fortes são aquelas que se curam e florescem juntas. Os anos que se seguiram ao 50º aniversário de casamento de Ricardo e Sofia foram um epílogo sereno para uma vida extraordinária. A mansão, com suas paredes carregadas de memórias, tornou-se um santuário de paz, onde o tempo parecia desacelerar, permitindo que cada momento fosse saboreado em sua plenitude. Ricardo e Sofia, agora em seus 80 e muitos anos, viviam seus dias com uma quietude digna, seus laços mais fortes do que nunca, forjados por décadas de amor, superação e companheirismo. A Fundação Raízes Fortes florescia sob a liderança de Clara. Ela havia se tornado uma figura respeitada no cenário filantrópico, expandindo o alcance da Fundação para além das fronteiras nacionais, inspirando outras iniciativas semelhantes ao redor do mundo. A visão de seus pais, de que a verdadeira força reside na capacidade de se reerguer e de ajudar outros a fazer o mesmo, era o farol que guiava cada passo de Clara. Ela frequentemente visitava a mansão, trazendo consigo a energia do mundo exterior e as histórias de vidas transformadas, que enchiam os corações de Ricardo e Sofia de um orgulho imenso. Em suas tardes tranquilas, Ricardo e Sofia muitas vezes se sentavam no jardim de mãos dadas, observando as flores que Sofia tanto amava. As conversas eram menos frequentes, mas os silêncios eram preenchidos por uma compreensão profunda, uma comunicação que transcendia as palavras. Eles revisavam mentalmente a tapeçaria de suas vidas, o acidente, a escuridão, a chegada de Sofia, a luz de Clara, o casamento, a fundação, os desafios com Marcos e a construção de uma felicidade que parecia impossível. Ricardo, que havia aprendido a andar novamente, agora se movia com a ajuda de uma bengala e às vezes de uma cadeira de rodas para distâncias maiores, mas sua mente permanecia tão afiada quanto sempre. Ele ainda acompanhava os relatórios da Fundação, oferecendo conselhos sábios a Clara,
e seus olhos brilhavam ao ver o impacto de seu legado. Sofia, sempre ao seu lado, era sua memória, seu conforto, seu eterno amor. Uma tarde, enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons suaves de rosa e dourado, Ricardo e Sofia estavam sentados na varanda, envoltos em um cobertor. A brisa trazia o perfume das flores do jardim. "Lembra, Sofia?" Ricardo sussurrou, sua voz fraca, mas cheia de carinho. "Eu costumava pensar que a vida era sobre acumular dinheiro, poder, prestígio." Sofia apertou sua mão. "E o que você aprendeu, meu amor?" Ricardo sorriu, um sorriso sereno que iluminava seu rosto enrugado. "Aprendi que a vida é sobre dar. Dar amor, dar esperança, dar a si mesmo. E que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se compartilha. E a maior riqueza que eu ganhei foi você e Clara. Vocês me deram uma vida que eu jamais sonharia." Sofia encostou a cabeça em seu ombro, sentindo a batida lenta e constante de seu coração. As palavras não eram mais necessárias. O amor deles era uma melodia que ressoava através do tempo, uma história que seria contada e recontada, um testemunho da capacidade humana de se reerguer, de curar e de amar, não importa quão profundas sejam as feridas. E assim, na quietude daquele fim de tarde, com o sol se despedindo no horizonte, Ricardo e Sofia permaneceram, unidos em um amor que havia florescido nas cinzas de uma tragédia e se tornado um farol de esperança para todos que o testemunharam. A mansão Albuquerque, que um dia foi um símbolo de isolamento e dor, tornou-se o lar de um legado de amor, resiliência e a prova eterna de que as raízes mais fortes são aquelas que se curam e florescem juntas, para sempre. O crepúsculo da vida de Ricardo e Sofia chegou com a mesma suavidade com que o sol se põe no horizonte, tingindo o céu de cores que evocam paz e plenitude. A mansão Albuquerque, com suas paredes que haviam absorvido tantas histórias, tornou-se o palco dos últimos capítulos de uma saga de amor e superação. Ricardo e Sofia, inseparáveis como sempre, continuavam a desfrutar da companhia um do outro, cada toque, cada olhar, carregado de décadas de afeto e compreensão mútua. As visitas de Clara tornaram-se mais frequentes, e ela passava longas horas ao lado de seus pais, ouvindo suas histórias, compartilhando as suas e simplesmente desfrutando da presença deles. A Fundação Raízes Fortes prosperava sob sua liderança, um testemunho vivo do propósito que Ricardo e Sofia haviam encontrado em suas vidas. Clara era a guardiã desse legado, garantindo que a chama da esperança e da inclusão continuasse a arder para as futuras gerações. Os dias de Ricardo e Sofia eram agora preenchidos com a quietude do lar, a leitura de livros, a apreciação da música e a contemplação do jardim que Sofia havia cultivado com tanto carinho. A dor física de Ricardo era uma presença constante, mas ele a enfrentava com a mesma dignidade que o caracterizava. Sofia, com sua dedicação inabalável, continuava a ser sua cuidadora, sua confidente e seu amor eterno. Seus gestos eram lentos, mas cheios de ternura, e a conexão entre eles era tão profunda que as palavras se tornaram quase desnecessárias. Em uma manhã de outono, com o ar fresco e o sol suave entrando pela janela do quarto, Ricardo e Sofia estavam deitados lado a lado. Ricardo, com a respiração mais fraca, virou-se para Sofia. Seus olhos azuis, embora um pouco embaçados pelo tempo, ainda refletiam o amor que sentia por ela. "Sofia", ele sussurrou, sua voz quase inaudível, "eu te amo." Mais do que as palavras podem dizer. Sofia apertou sua mão, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Eu também te amo, meu Ricardo, mais do que tudo." Ele sorriu, um sorriso que trazia a paz de uma vida bem vivida. "Você foi a minha luz, a minha salvação, a minha vida." Com um último suspiro suave, Ricardo fechou os olhos. Sua mão permaneceu na de Sofia, um elo inquebrável. O silêncio preencheu o quarto, não um silêncio de vazio, mas um silêncio de plenitude, de um amor que havia transcendido a própria existência. Sofia permaneceu ali por um longo tempo, segurando a mão de seu marido, sentindo o calor residual, as memórias de uma jornada extraordinária inundando sua alma. A partida de Ricardo foi sentida profundamente,
mas não com desespero. Era a conclusão natural de uma vida que havia sido resgatada e vivida com um propósito. Clara, ao chegar, encontrou sua mãe serena, envolta na aura de um amor que a morte não podia quebrar. O funeral foi uma celebração da vida de Ricardo, de seu legado, de sua transformação. Pessoas de todas as esferas da vida, cujas vidas ele havia tocado, vieram prestar suas homenagens. Sofia continuou a viver na mansão, cercada pelo amor de Clara e pelas memórias de Ricardo. Ela passava seus dias no jardim, cuidando das flores, sentindo a presença dele em cada canto da casa que eles haviam transformado em um lar. Sua vida, embora agora sem a presença física de seu amado, continuava a ser um testemunho do poder do amor, da resiliência e da capacidade de encontrar a felicidade mesmo após as maiores adversidades. A história de Ricardo e Sofia Albuquerque, um conto de redenção e amor incondicional, ecoaria para sempre nas paredes da mansão e nos corações de todos aqueles que foram tocados por sua extraordinária jornada. A mansão Albuquerque, agora um relicário de memórias, continuou a ser o lar de Sofia. Após a partida de Ricardo, ela encontrou consolo na rotina, na beleza do jardim que tanto amavam e na presença constante de Clara. A dor da perda era profunda, mas não era um luto vazio. Era a saudade de um amor que havia preenchido cada fibra de seu ser, um amor que a morte não podia apagar. Clara, com sua força e compaixão, tornou-se o pilar de Sofia. As visitas eram diárias, repletas de conversas sobre a fundação, sobre as memórias de Ricardo e sobre os planos para o futuro. A Fundação Raízes Fortes era o legado vivo de seus pais, e Clara dedicava-se a ela com a mesma paixão e resiliência que Ricardo e Sofia haviam demonstrado. Ela sabia que, ao continuar o trabalho, mantinha o espírito deles vivo. Sofia, apesar da idade avançada e da fragilidade física, manteve sua mente lúcida e seu coração transbordando de amor. Ela passava horas no jardim, sentindo o sol em seu rosto, lembrando-se dos primeiros passos de Ricardo sem o andador, das risadas de Clara quando criança, dos jantares na varanda sob as estrelas. Cada canto da mansão, cada pétala de flor, cada raio de sol que entrava pelas janelas, contava uma parte da história deles. Em uma tarde ensolarada de primavera, Sofia estava sentada em sua poltrona favorita na varanda, observando o jardim florescer. O ar estava perfumado, e o canto dos pássaros preenchia o ambiente. Ela segurava em suas mãos uma fotografia antiga. Ricardo, jovem e sorridente, ao lado de uma Clara pequena, com os olhos brilhando de alegria. A imagem era um lembrete vívido de tudo o que haviam construído juntos, da vida que haviam resgatado das cinzas. Seus olhos, agora marejados, fixaram-se no horizonte, onde o sol começava a se inclinar. Ela sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, como um beijo. Um sorriso sereno se desenhou em seus lábios. Não havia medo, apenas uma profunda sensação de paz e gratidão. Ricardo, ela sussurrou, seu último suspiro se misturando ao vento. A mão que segurava a fotografia relaxou, e a imagem de sua família caiu suavemente em seu colo. O sorriso permaneceu em seu rosto, uma expressão de contentamento e de um amor que havia encontrado seu caminho de volta para casa. Sofia havia partido, não para a escuridão, mas para o reencontro com o homem que a havia ensinado a amar e a viver plenamente, deixando para trás um legado de esperança e a prova inquestionável de que o amor verdadeiro é eterno. Clara, ao chegar à mansão, encontrou sua mãe em paz, com o mesmo sorriso sereno que Ricardo havia levado consigo. A dor da perda era imensa, mas a certeza de que seus pais estavam juntos novamente, em algum lugar além do véu, trazia um consolo profundo. A mansão Albuquerque, agora vazia de seus fundadores, permaneceria como um monumento à história de Ricardo e Sofia, um conto de resiliência, redenção e um amor que floresceu onde menos se esperava, provando que, mesmo nas maiores adversidades, a vida sempre oferece a chance de um novo começo. Fim da história. E assim chegamos ao fim da emocionante jornada de Ricardo e Sofia. Uma história que nos mostrou como um homem, que tinha tudo e perdeu quase tudo,
Encontrou a verdadeira riqueza nos braços de uma mulher que o ensinou a amar e a se reerguer. Lembram-se do acidente devastador que o deixou preso em seu próprio corpo? Da chegada de Sofia, a cuidadora que se tornou a luz de sua vida? Da pequena Clara, que trouxe a alegria de volta à mansão? E da incrível superação de Ricardo, que voltou a andar, desafiando todas as expectativas? Essa é uma história de amor, resiliência e a força inquebrável da família. Se você se emocionou com essa narrativa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder as próximas histórias. Deixe seu like neste vídeo, comente o que mais te tocou nessa jornada e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar. E se você quer mergulhar em outras aventuras e dramas, confira a playlist à esquerda, com outras histórias incríveis que preparamos para você. Muito obrigado por nos acompanhar.